Vamos lá então. Quarta função, desenvolver pessoas. Das 6 funções, essa que provavelmente mais vai estar presente na prova de vocês, que é a função que as bancas mais exploram. Sobre desenvolver pessoas, caem 3 coisas: treinamento, desenvolvimento e o conceito de aprendizagem organizacional. Vamos falar primeiro de treinamento. Quando a gente fala em treinamento, qual é a principal característica do treinamento? O treinamento nada mais é do que repassar informações para o trabalhador, e assim que essas informações terminam de ser repassadas, o trabalhador tem que dar conta de já executar. Então o treinamento é para o presente ou é para o futuro? O treinamento é para o presente. Então treinar, preparar as pessoas, né, para ações imediatas. Isso é o treinamento. O que as bancas perguntam sobre treinamento então? Essa definição, que é preparar para ações imediatas, e perguntam também quais são os tipos de treinamento, com características, vantagens e desvantagens, e quais são as etapas do treinamento. Fora isso, também é estudar à toa. Claro que às vezes a banca vai para algum outro lado e pergunta algo a mais, mas sempre dentro desse contexto sobre os tipos ou sobre as etapas. Quais são os tipos de treinamento que existem? Eram 3, hoje são 4 tipos. E isso é com base naquela velha sigla conhecida dentro de gestão de pessoas, que é o tal do CHA. O que significa o CHA? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Então esses eram os 3 tipos de treinamento até então: conhecimentos, habilidades e atitudes. Só que recentemente os autores incluíram mais um C. Então virou CHAC agora, que é conhecimentos, habilidades, atitudes e conceitos. Conceitos. Se você lembrar o nome desses 4 tipos de treinamento nessa sequência, já facilita muito na prova. Por quê? Nessa sequência é do mais barato e mais rápido para o mais caro e mais demorado. Então a sequência exata vai falando de valores e tempo. Então aqui o mais baratinho e o mais rápido, aqui o mais caro e o mais demorado. Qual que é a diferença entre eles? Treinamento em conhecimento, como a própria palavra diz, é uma informação. Tanto é que a banca pode usar sinônimos nesse caso. Então treinamento em informações ou treinamento em conhecimento é a mesma coisa. O que é uma informação? Algo que você não sabia, agora você sabe. E a partir daí você começa a usar aquela informação. Então, por exemplo, a empresa vai lançar um novo produto mês que vem. Já vou treinar os funcionários em relação a esse novo produto hoje. Acabou o treinamento, todo mundo já conhece, já dá conta de trabalhar com as informações do novo produto. Então, o treinamento em conhecimento ele é com base em informações. Algo que você não sabia, agora você já sabe. Dá para aplicar esse tipo de treinamento no próprio local de trabalho? Tranquilo. No próprio horário de trabalho? Também. De repente você interrompe o trabalho das pessoas ali durante 1 horinha, treina todo mundo e todo mundo volta para os seus afazeres. Então por que isso se torna mais barato e mais rápido? Porque dá para fazer no local de trabalho, o que já diminui o custo, dentro do horário de trabalho, o que já diminui o tempo. Diferente do treinamento em habilidades. Habilidade não é uma informação. Habilidade é saber fazer algo. Então olha a diferença. Treinamento em conhecimento, algo que eu não sabia, agora eu sei. Treinamento em habilidade, algo que eu não sabia fazer e agora eu sei fazer. Geralmente o treinamento em habilidade está ligado ao uso de equipamentos. Então, por exemplo, vamos supor que a empresa forneceu um tablet para os funcionários e tem um software da empresa instalado nesse tablet para que os funcionários lancem as informações ali no dia a dia. Você precisa treinar a galera no uso do tablet, que embora seja intuitivo, porque todo celular hoje é um mini tablet, mas tem certas funções que de repente serão necessárias que você não sabe manusear. E tem que treinar no uso do software. Dá para fazer isso no local de trabalho, dentro do horário de trabalho? Dá, mas 1 horinha talvez seja pouco. Então talvez a gente faça o seguinte: 1 hora por dia durante 5 dias. É o tempo que vai durar esse treinamento. Ou
a gente interrompe uma manhã inteira, uma tarde inteira e faz um intensivão sobre o uso desse tablet, sobre o uso do equipamento. E aí treinei todo mundo. Então, quer dizer, como ainda dá para fazer no local de trabalho e no horário de trabalho, também é barato, também é rápido, mas é um pouco mais caro do que o de conhecimento e um pouco mais demorado que o de conhecimento. Então eu colocaria aqui um cifrãozinho um pouquinho maior, mas ainda assim barato comparado com os outros. Então treinamento em habilidade geralmente está ligado ao uso de equipamento. Algo que eu não sabia fazer, né, e agora eu sei fazer. Os dois mais caros, mais demorados e mais complexos são os dois últimos. Treinamento em atitude, treinamento em conceito. O que é o treinamento em atitude? Pô, atitude é uma postura, é um jeito de ser. Isso demora mais, porque as pessoas têm aversão a mudanças. Principalmente a terem que praticarem atitudes que não fazem parte da sua personalidade, mas é o exigido pela empresa. Então, por exemplo, tem certas organizações que têm uma atitude, uma postura mais agressiva. Agressiva que eu digo, não no sentido de sair dando porrada em todo mundo, mas principalmente no comércio isso. Agressividade em relação ao mercado, né? Por exemplo, chegar num cliente para vender e ter a certeza de que você vai entrar e sair de lá com um pedido pronto. Então você vai ter que ter uma postura diferente. Isso demora mais tempo. Ninguém absorve uma postura que não faz parte do seu normal, do seu jeito de ser, de uma hora para outra e rapidamente. Isso é um processo. Então, como é que eu posso fazer um treinamento em atitude? Eu posso treinando as pessoas 1 hora por dia durante um mês, que aí você vai aos poucos incorporando a atitude, então já demora mais tempo. Embora, nesse caso que eu citei, dá para também ser feito no local de trabalho. O certo mesmo, não certo, mas o mais efetivo para treinamento de atitude é tirar as pessoas do local de trabalho. Então, por exemplo, a empresa aluga um hotel fazenda, leva a empresa inteira para aquele hotel fazenda e vai ficar todo mundo lá hospedado durante uma semana, segunda a sexta, só com base no treinamento em atitude. Aí a pessoa incorpora a atitude mais rápido. Por quê? Porque está uma semana inteira fechado só em função daquele assunto. E outra, como fica todo mundo hospedado nesse hotel, geralmente eles fazem hotéis isolados, em cidades que não têm atrativos para as pessoas não saírem do hotel à noite, por exemplo. E geralmente colocam 2 ou 3 colegas de trabalho para ficarem no mesmo quarto, separando, claro, entre gêneros. Tá, acabou o treinamento 7 da noite, mas você está ainda com colegas de trabalho o resto da noite. Qual vai ser o assunto que vai rolar? O trabalho. Então, quer dizer, é chamado treinamento de imersão, né? Porque você acaba vivendo, respirando aquilo uma semana, por exemplo. Vou dar um exemplo de atitude. A Ambev, quando ela se constituiu no Brasil, ela comprou, né, a Brahma, a Skol e a Antártica, que eram fábricas separadas, e aí virou a Ambev. A Ambev ela é europeia. Então o que acontece? A Ambev tem um perfil muito agressivo. O vendedor da Ambev ele tem que visitar 50 clientes por dia. Ele estabelece uma meta de manhã cedinho numa reunião, que tem reunião todo dia de manhã cedinho para determinar a meta do dia, e ele tem que cumprir essa meta, porque no final da tarde tem outra reunião para dizer se ele bateu a meta ou não. E aí, pressão o tempo inteiro. Como esse cara é muito pressionado para rachar de vender, é uma atitude que de repente não faz parte do jeito da pessoa ser, de ser pressionadora, de ser tão sangue no olho, né, como dizem dentro das empresas. Então tem que ter um treinamento em atitude. Eu não sei se a Ambev fez um treinamento em atitude logo que ela adquiriu essas 3, provavelmente fez, porque são 3 empresas diferentes, 3 culturas diferentes, que agora precisariam ter incorporado a nova cultura. A Ambev é tão agressiva que dificilmente alguém fica lá anos. A rotatividade média da Ambev é muito alta. Pra vocês terem uma ideia, a rotatividade média da Ambev é de 2 anos. Esse é o máximo que uma pessoa fica na Ambev. Por quê? Depois de 2 anos, a probabilidade de você ter gastrite, úlcera, câncer, estresse, desequilíbrios psicológicos é enorme. Que é muita pressão. As reuniões são com base em palavras de baixo calão, gritaria o tempo inteiro, enfim. Não é todo mundo que se adapta. Quem se adapta, provavelmente não tem mais família, se tinha amigos não tem mais, se era casado não é mais, e vive em função de trabalho. Até um tempo atrás, para vocês terem uma ideia, houve uma demissão por justa causa na Ambev aqui de Brasília,
Porque o funcionário foi pego num domingo com um filho comprando uma Coca-Cola no supermercado. Então, quer dizer, comprou um produto concorrente, era demitido por justa causa. Eu não sei hoje como é que está. Então é muita pressão, sabe? Número de causas trabalhistas que a Ambev tem nas costas, milhares. Só que ela é a segunda maior cervejaria do planeta. Então, quer dizer, embora uma postura aparentemente ruim para qualquer ser humano, ela é a segunda maior cervejaria do planeta Terra. Então, quer dizer, gera resultado. E ela acredita em novas ideias o tempo inteiro. Então, ela meio que força você pedir demissão para entrar pessoas novas, porque ela não te demite. Então, quer dizer, uma pressão absurda. Todo mundo já é desse perfil, já se enquadra nesse perfil? Não. Então tem que ter treinamento para isso. Isso seria um treinamento em atitude. Mas deixa eu dar um exemplo melhor de treinamento em atitude. Eu acredito que todos vocês devem ter assistido aquele filme Tropa de Elite, né? Que passa todo o treinamento ali do policial que vai para as forças especiais, para Patamo, para o BOP, etc. Para quem assistiu esse filme, se você acha que aquilo que passa no filme é exagero do treinamento, não é não. Aquilo não é nem 10% do que o soldado passa sendo treinado por uma força especial da polícia. A pessoa sai desse treinamento igual ela entrou, muda totalmente e radicalmente a atitude da pessoa, senão ela tem que pedir para sair, né? Como fala no filme lá, pede para sair. Aquilo é um exemplo de treinamento em atitude. Se absorve rápido, de um dia para o outro? Não, são vários dias até você... É tipo uma lavagem cerebral. Então, isso é bem mais caro, isso é bem mais demorado. Atitude. Então, a atitude está relacionada ao quê? Comportamento. E isso não se muda da noite para o dia. E, por fim, treinamento em conceitos. É até complicado conceituar o conceito de conceito, porque ele é muito conceitual, mas explicando melhor. Treinamento em conceitos é um treinamento num conjunto de atitudes, várias. Mas não só em atitudes, você já mistura tudo. Um treinamento em conceitos, você já treina a pessoa em atitudes, em habilidades e em conhecimentos. Tudo ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo que eu mesmo pude vivenciar disso. Trabalhei durante muitos anos também na indústria farmacêutica. Era propagandista. Num laboratório que eu entrei, o treinamento inicial foi de 30 dias ininterruptos, no Hotel Fazenda lá em São Paulo, lá em Atibaia. Atibaia já é uma cidade que não tem grandes atrativos, então não tinha como sair à noite. E o hotel não era dentro da cidade, era afastado, então não tinha como. 30 dias, de domingo a domingo, sem final de semana, sem trégua, sem folga, todos os dias iguais. O que acontecia? Dormiam três colegas por quarto, então obviamente que o assunto à noite era coisa do trabalho. Aonde a gente tinha que estudar a madrugada inteira sobre medicamentos, porque na manhã seguinte tinha prova, às 8 da manhã, e se você tirasse abaixo de 9, a sua carteira de trabalho não era assinada. Então olha a pressão. Aí durante o dia inteiro aula de medicamento. No dia seguinte, prova. Isso 30 dias. Só que não só a aula de medicamento. Aí aula do uso do notebook, aula do uso do software da empresa, aí aula sobre mercado, sobre medicamentos, sobre concorrentes, sobre como atender, como falar com o médico, né? Porque médico é Deus na Terra. Então, quer dizer, falar com Deus requer cuidados, né, maiores. Então, ao mesmo tempo, a gente estava sendo treinado em várias atitudes, em várias habilidades e vários conhecimentos. Treinamento em conceito. Qual é o custo disso? Pra vocês terem uma ideia, eram 200 funcionários contratados do Brasil inteiro, ao mesmo tempo, trancados num hotel durante 30 dias. Caríssimo para uma empresa. Muito caro. Tinha um lado bom nisso. O café da manhã era maravilhoso. 10h30 da manhã parava tudo, tinha outro coffee break. O almoço muito bom. Lanche da tarde, janta e ainda lanche da noite. Pô, você saía de lá uma bola, cara. Assim, era muito bom. Mas estressante. Vocês acham que os 200 terminaram o treinamento? Não, teve gente que foi desistindo no meio. Saudades da família, problema em casa, teve que voltar. E qualquer pessoa que tivesse que sair do hotel já não era mais contratado. Então, quer dizer, o que a empresa, além disso, queria medir com todo mundo? Resistência à pressão, né? E é uma pressão absurda na indústria farmacêutica mesmo. Os benefícios são maravilhosos, o salário é muito bom, pelo menos era no passado, mas a pressão também é absurda. Isso é um treinamento em conceito. Então, o que é um conceito? Um conjunto de chás, né? De conhecimentos, de habilidades e de atitudes ao mesmo tempo. Bem mais caro, bem mais demorado. Beleza?
E outra coisa que cai sobre treinamento são as etapas. Aí, por exemplo, tem muita empresa que, para dizer assim, eu invisto em treinamento, né, para encher a boca com isso, coloca o seguinte: toda sexta-feira tem treinamento de alguma coisa aqui na empresa. E aí coloca lá, toda sexta-feira, 4 da tarde, treinamento em alguma coisa. Olha o erro. Primeiro erro, onde é que está a cabeça do peão sexta-feira, 4 horas da tarde? Está no happy hour, está no final de semana, né? Segundo erro, por que dia fixo da semana? Treinamento só pode ocorrer quando tiver necessidade, não tem necessidade que não ocorra. A partir do momento que se estabelece que toda sexta-feira tem treinamento, o que acontece? Vão ter treinamentos que vão se repetir. Aí tu tá 10 anos na empresa, já viu aquele treinamento de oratória 20 vezes. Você já assiste o treinamento babando de sono, dormindo. Então, treinamento só ocorre quando necessário. Se ele só ocorre quando necessário, qual é a primeira etapa de um treinamento? Levantar essa necessidade, que a gente chama de diagnóstico. Essa é a primeira etapa de um treinamento. O diagnóstico de um treinamento, várias áreas, várias informações podem servir de diagnóstico. Exemplo, resultados de avaliação de desempenho servem como diagnóstico de treinamento? Servem, né? Porque você percebe se as pessoas precisam de treinamento ou não. Solicitação dos próprios empregados, sugestão do próprio gerente, comparação no mercado, na concorrência, tudo pode ser diagnóstico de treinamento. Beleza, o RH diagnosticou a necessidade do treinamento. Qual que é a segunda etapa? Elaborar esse treinamento. Sempre, em qualquer matéria de administração, como eu já falei, a palavra desenho é sinônimo de quê? Planejamento. Colocar no papel. Então, segunda etapa, o desenho do planejamento. Colocar ele no papel. Nesse papel, a gente vai colocar como é que vai ser o treinamento, qual é o público que vai ser treinado, quem vai ser o palestrante, se vai ser dentro da empresa ou fora da empresa, o horário, carga horária, como é que a gente imagina que esse trabalhador deve sair no final do treinamento e assim sucessivamente. O orçamento. Aí a gente manda isso para a direção da empresa, a direção aprova. Qual é a terceira etapa? O treinamento propriamente dito. Implementação do treinamento ou execução. Como eu falei, nesses casos, qualquer sinônimo serve. Só não vale sinônimo naquelas 6 funções de RH, no nome das 6 funções. No dia do treinamento propriamente dito, o que o RH faz? O RH vai atuar meio que nos bastidores. Se tem água para todo mundo, se o ar-condicionado está ligado, se o data show está funcionando, se o palestrante já chegou, fazer o treinamento acontecer. Beleza, acabou o treinamento. Qual é a última etapa? Uma dica, gente, em administração, se adora dividir um monte de coisa em etapas de alguma coisa. 99% das vezes, a última etapa é a avaliação, de tudo, tá? E não seria diferente aqui, a avaliação. A avaliação do treinamento, é ideal que ela se dê em 2 momentos. Logo que o treinamento acaba, ainda no local de treinamento. Então, por exemplo, o RH poderia entregar um questionário para os participantes, para que eles então possam dizer o que eles acharam, seus sentimentos em relação ao que acabou de acontecer. E é legal que tempos depois, semanas depois, tem uma segunda avaliação. Para quê? Para que a empresa perceba se o funcionário está executando o que foi treinado, aí ela vai comparar, pô, o funcionário não está executando. Porém, no questionário do dia do treinamento, ele falou que achou excelente, que entendeu tudo, então por que ele não está executando? Por que essa rebeldia? Será que é rebeldia? Será que ele realmente não entendeu o treinamento, mas acha que entendeu? Porque isso serve de subsídio para corrigir os próximos. Então, as 4 etapas de um treinamento: diagnóstico, desenho ou planejamento, implementação ou execução e avaliação. Sempre cai em prova essas etapas. Sempre. Tranquilo até aqui? Eu lembrei de uma palavrinha que já caiu numa questão do CESP, que a questão dizia mais ou menos o seguinte: o tipo de treinamento onde os treinandos incorporam personagens e interagem em tempo integral durante o treinamento se chama role playing. Isso é questão do bem ou do mal? Do mal, né? E a questão era correta. Lembrei disso agora, não sei porquê. Vai que cai, né, na próxima prova.
Role-playing, vocês sabem que algumas palavras em inglês são conceitos. Se você traduzir ao pé da letra, perde o significado. Role dá uma ideia de movimento, rolar, né? Playing, jogo. Não fica sem sentido? O conceito de role-playing é o seguinte: é o tipo de treinamento que você está o tempo inteiro em atividade, o tempo inteiro se movendo, se mexendo. É um treinamento que ocorre, por exemplo, quando a empresa, sei lá, aluga lá um hotel fazenda, divide em equipes e tem muitas atividades que elas são, claro, para a integração entre as pessoas, para coisas da empresa, mas elas envolvem, por exemplo, atividades físicas. Então, por exemplo, estabelecer certas gincanas como competição lá do saco, né? De você ficar pulando no saco, igual aquelas brincadeiras de festa junina. Só que para a empresa fazer isso, tem que ter um objetivo nessa tarefa. Tem que ter uma lição de moral no final, enfim. Um exemplo disso, numa outra empresa que eu trabalhei, foi naquela época daquela série Lost, né? Que era todo mundo lá perdido na floresta e tal. Foi logo na época da primeira temporada, no final da primeira temporada. E eles dividiram a empresa em equipes, e cada equipe tinha na camiseta a imagem de um dos personagens do Lost. E para me sacanearem, ainda a minha equipe acabou parando com a imagem do Hurley, né, aquele gordinho lá. Enfim. E a semana inteira foi como tema a questão de sobrevivência. Não sobrevivência na selva, sobrevivência no mercado. Mas todas as atividades ligadas à sobrevivência na selva, ligadas a elementos do Lost. Que tipo de treinamento é esse? Role-playing. Você assume personagens e vai sendo treinado com base nesse personagem. É igual aqueles jogos que muitos adolescentes curtem, principalmente mais no passado, hoje nem tanto. Que é, como é que é o nome? RPG. Tipo RPG. Entendeu? Oi? Isso. Que é a mesma coisa, role-playing game. Aqui não é game, aqui é trabalho. Então é tipo RPG, ok? Tranquilo até aqui? Treinamento é isso. Agora vamos ver a segunda etapa, que é desenvolvimento. Desenvolver pessoas já tem uma grande diferença em relação a treinamento. Treinar, como a gente acabou de ver, é para ações imediatas. O desenvolvimento já é para ações futuras. É preparar o trabalhador hoje para daqui a um tempo ele assumir um cargo maior, assumir um cargo futuro. Então, dentro de desenvolver pessoas, a gente tem o chamado desenvolvimento. Então, desenvolvimento, conforme eu já falei agora, é para a ação futura, para o futuro daquela pessoa sendo desenvolvida para cargos maiores, para promoções. O que cai em prova sobre desenvolvimento? Seus tipos, com características, vantagens e desvantagens. Só que existem dois segmentos de tipos de desenvolvimento. Existe o desenvolvimento dentro do cargo, e existe o desenvolvimento fora do cargo. Só que aí, vocês devem estranhar isso, porque se eu acabei de falar que desenvolvimento é para futuro, como é que ele ocorre dentro do cargo? Tem que ser para fora do cargo. Não é essa a analogia que a gente faz? Só que para pensar o seguinte: para a gente ser promovido, o que é fora do cargo, que é para outro cargo, eu não tenho que crescer dentro do cargo que eu ocupo hoje. Por exemplo, tem várias organizações que dividem os cargos em júnior, pleno e sênior. E eles colocam que para a gente ser promovido, eu tenho que chegar no nível sênior. Aí eu posso ser promovido. Então, quando a gente fala em desenvolvimento dentro do cargo, é pensando no futuro também. Não é no que eu faço hoje, é no que eu vou fazer amanhã, mas dentro ainda do cargo que eu ocupo. De júnior para pleno para sênior. Quais são as técnicas que existem de desenvolvimento dentro do cargo? O primeiro deles, participação em palestras e seminários. Isso agrega valor. Então, por exemplo, vai ter uma palestra, sei lá, do Max Geringer aqui em Brasília. Pô, legal assistir uma palestra do cara. O cara já foi presidente da Elma Chips. Ao mesmo tempo, o cara já veio de uma vida humilde. Então, pô, olha a lição de vida que esse cara tem para passar. Então, assim, você vai participando dessas palestras, desses seminários, isso faz com que você evolua dentro do cargo que você ocupa, mas ao mesmo tempo também te prepara para o futuro. Liderança, palestras de liderança, palestras de influência verbal, são muito boas. O problema é que o mercado também de palestrantes, tem muito palestrante picareta, tem muito palestrante ruim, né? E tem alguns palestrantes que não se limitam ao assunto da palestra e acabam entrando em outras áreas. E com isso, ou se fazem,
positivamente ou se queimam. Eu vou dar 2 exemplos de palestrantes que um, na minha opinião, é queimado e o outro se fez, com as suas opiniões pessoais. Cortella, né, aquele barbudão, gordo e tal, que é excelente, esse se fez. E para mim, o que se queimou, Leandro Carnal. Odeio Leandro Carnal. Por quê? Porque o cara, ele fala muito de política, ele fala muito de esquerda, aí ele fala que não é de esquerda, depois ele fala que é. Ele dá opiniões em coisas que não agregam valor para a pessoa evoluir numa empresa, por exemplo. Mas ele é historiador, então quer dizer, ele vai para o lado que ele acha que é o coerente. Cortella também é filósofo, também é historiador, mas ele já é focado no universo organizacional. Então quer dizer, ele não é político, ele não entra em política. Mas até aí é questão de gosto, né? Tem gente que gosta muito do Leandro Carnal também. Eu particularmente não gosto. Mas até aí, opinião minha não cai em prova. Mas serve, agrega valor? Agrega, para alguma coisa serve, se aquele assunto da palestra for relevante para o cargo futuro que você venha ocupar, né? Outro exemplo de desenvolvimento dentro do cargo, além de palestras e seminários, é a chamada rotação de cargos. O que é a rotação de cargos? Por exemplo, vamos supor que eu sou supervisor de vendas júnior. Só que hoje eu serei, por exemplo, analista de marketing. E vou trabalhar o dia inteiro lá na área de marketing. Não é minha função, só vou hoje. Semana que vem, há uma outra troca. Aí eu vou trabalhar lá na área financeira. Na outra semana eu vou para a área de produção. Só um dia, ou um turno, uma manhã ou uma tarde. Isso serve primeiro para quebrar barreiras? Você conhecer a empresa inteira? Serve. Serve para as pessoas também te conhecerem e você começar a entender o trabalho das outras pessoas? Também. Isso leva a uma série de benefícios. Primeiro, quebrar barreira entre pessoas, quebrar barreira entre departamentos e te fazer amadurecer. Entender qual é a importância do teu trabalho aqui no trabalho da outra pessoa lá no outro setor. Isso faz com que você evolua no amadurecimento de júnior para sênior, como também te faz entender a empresa como um todo, que já te prepara para o cargo futuro. Rotação de cargos. E a terceira estratégia dentro do cargo, que é a palavrinha da moda nos dias de hoje, o tal do coaching. Que é a palavrinha da moda, virou modinha, né? Todo mundo ser coaching hoje em dia. A pessoa, por exemplo, espirra e ela deu um espirro legal, então ela agora vai ser coaching de espirros, né? Estou exagerando um pouco? Não, pior que não. Proliferou de coachings no mercado sem preparo para isso e sem entender o que é. Por exemplo, para vocês, o que é coaching? Um coaching faz o quê? Treina. As pessoas individualmente ou coletivamente? Individualmente, né? Só que a origem da palavra não é individual, é coletiva. Olha a palavra coach, vem do inglês técnico. Pega, por exemplo, um técnico de um time de futebol. Ele treina individual ou coletivamente? Coletivamente. Ele escolhe quem são os titulares, quem são as reservas, treina as estratégias, faz simulações, vai para o jogo junto, ele acompanha no jogo, faz as alterações no meio do jogo. Na hora do intervalo, chama a atenção, depois do intervalo, vira o jogo. No dia seguinte, comemora e no dia seguinte está treinando todo mundo de novo. Um coaching de concursos, por exemplo, ele treina a galera coletiva ou individualmente? Individualmente, quando treina. A maioria dos coachings de concurso não entregam o que prometem, exploram de 3 a 15 mil reais por 10 sessões de 1 hora. Isso para mim é roubo, não tem outra palavra. E pergunto, ele te acompanha o tempo inteiro? Está o tempo inteiro junto com você te corrigindo? Não. Vai para a prova com você? Te espera sair depois da prova para já ver como é que está o teu psicológico e já começar a trabalhar para a próxima prova? Não. Isso é coach? Isso é técnico? Não. Mas é a palavrinha da moda, entende? Então, quer dizer, na realidade, quando se faz orientação individual, o nome certo disso não é coach, é mentoring. Mentoria, mentor, guru. Só que você concorda que a palavra mentoring, ela é feia? A palavra coaching é bonitinha. Olha só, coaching, faz até biquinho para falar. Mentoring, parece mentira, né? Comercialmente, mentoring não é uma boa palavra, coaching é. Houve, na minha opinião, uma prostituição da palavra coaching, sabe? Acabou virando profissão.
de algumas pessoas que, por falta de opção, foram se transformar em coaching. Estou generalizando? Estou. Tem gente preparada para isso? Claro que tem. Tem gente que nasceu para ajudar as outras pessoas a encontrarem seus caminhos? Tem. Só que aí tem outro lado. Tem muita gente que confunde coaching com psicólogo. O coaching não é um psicólogo. Tem coaching, gente, que mexe com hipnose, aprende a hipnotizar. Hipnose não é aquela coisa do pêndulo balançando e você... Não é isso, não. Você é hipnotizado sem saber que está sendo hipnotizado. E acaba tendo atitudes que não seriam suas sem a hipnose. Então, quer dizer, a hipnose é importante na psicologia e na psiquiatria pra caramba. Por meio da hipnose, a gente elimina traumas, sabe? Mas isso é coisa para quem é formado na área, psicólogo, formado e renomado. É muita responsabilidade de hipnotizar alguém. E vários coachings fazem curso de hipnose e saem por aí hipnotizando a galera, principalmente para pagar aquilo que eles cobram, né? Então, assim, muito cuidado. Alguém aqui já usou serviço de algum coaching? Não precisa falar de quem, mas muito cuidado com quem vocês escolhem, sabe? O que dá certo para um pode não dar certo para outra pessoa. É extremamente importante algumas sessões prévias e gratuitas para que você perceba como é o trabalho da pessoa para depois assinar um contrato, né? E por outro lado, eu vejo também para concurso, muito coaching de concurso que nunca passou em concurso nenhum. Como é que uma pessoa vai me orientar a passar, sendo que ela nunca passou? Como é que alguém vai me mostrar o caminho das pedras, sendo que ela nunca percorreu? É complicado isso. Por outro lado, não é porque passou que também tem condição de ser coaching. Entende? Então, quer dizer, é complicado isso. Para a hora da prova, por que eu estou explanando isso? Uma que serve como conselho a vocês, mas principalmente por causa da matéria. Se você levar para a prova o conceito que você tem na sua cabeça sobre coaching, você erra a questão. Para a prova de gestão de pessoas, coaching é quando alguém treina os seus subordinados coletivamente para que todos esses subordinados consigam estar no nível sênior, aptos a serem promovidos. Continuando a analogia com futebol. Por exemplo, sou corintiano, né? Tem essa praga de ser corintiano. Time que já me fez sofrer muito, mas ultimamente, na última década, só alegria. Principalmente recentemente. Pô, todo mundo sabe que há alguns anos o Corinthians foi rebaixado para a segunda divisão. Foi na época que assumiu o Tite, que ninguém conhecia, técnico. O cara pega um time da segunda divisão, transforma em campeão, vai para a primeira divisão no ano seguinte, aí no ano seguinte, campeão paulista, campeão brasileiro pela primeira divisão, conquista a vaga para a Libertadores. No outro ano, vai para a Libertadores e ganha. E no outro ano, vai para o Mundial e ganha. E aí? Isso é coaching. Vocês concordam que o objetivo de um técnico de um time de futebol é fazer o time ser campeão? Quando um time de futebol ganha o Paulista, ganha o Brasileiro, ganha a Libertadores, ganha o Mundial, tem outro desafio acima desse, do Mundial? Só se existir campeonato intergaláctico, né, entre planetas. Não existe. Você concorda então que o técnico fez o time chegar no nível máximo, onde todos estariam aptos a serem promovidos? O que seria a promoção para um jogador de futebol? Ir para a Europa, ir para times caros, etc. E aí os jogadores são vendidos e vão embora, promovidos. E o técnico? Vai para a seleção brasileira. Então percebe? Isso é coaching de verdade. Geralmente ocorre com o próprio chefe fazendo isso com seus subordinados. Preparando os seus subordinados para assumirem o lugar dele. No Brasil isso é comum? Não. Porque o chefe morre de medo da empresa demiti-lo para colocar um subordinado mais barato. Só que empresa boa e chefe bom prepara a equipe para assumir o lugar dele, porque ele fazendo isso, ele será promovido. Ele vai para a diretoria. E ele indo para a diretoria, ele puxa quem? Alguém da equipe dele para ser o gerente. E isso é coaching coletivo. Se é coletivo, é coaching. Se é individual, tem outro nome que a gente vai ver daqui a pouco. Então isso daqui é para preparar as pessoas dentro do cargo que elas ocupam. Preparando as pessoas para que elas cheguem no nível máximo e a partir do nível máximo elas possam ser promovidas. Tá, mas isso me impede de já preparar a pessoa hoje para o cargo maior no futuro? Não. Aí eu já faria o desenvolvimento o quê? Fora do cargo. Preparar um supervisor hoje para ser gerente daqui a um tempo. Você pode fazer também.
Quais são as técnicas de desenvolvimento fora do cargo? São 3. Tutoria, aconselhamento e é esse que eu falei agora há pouco, que é o tal do mentoring, que é o mentor, o guru. Qual que é a diferença desses 3 métodos? Tutoria lembra tutela, que lembra adoção. Então o que é a tutoria? Alguém da alta cúpula adota um funcionário de médio ou baixo escalão. Então, por exemplo, o presidente da empresa adota o Zé, o office boy. E aí vai batendo papo com o Zé, de tempos em tempos, sobre assuntos que provavelmente o Zé não vai saber opinar nada. Só que se isso se torna frequente, provavelmente vai gerar uma curiosidade no Zé sobre aqueles assuntos. Ele começa a ler, ele começa a perguntar, começou o desenvolvimento. E esse alguém da alta cúpula, claro, dentro da sua agenda corrida, porque pessoas de alta cúpula não tem como fazer isso religiosamente toda segunda-feira de 8 às 10 da manhã, né? Mas dentro de uma agenda, mais ou menos, e orientado pelo RH, esse alguém da alta cúpula, pela tutoria, vai preparando esse subordinado de médio ou baixo escalão para ser promovido no futuro, que vai fazendo essa pessoa amadurecer. De repente, esse office boy, incentivado pelo presidente da empresa, faz um supletivo, termina o 2º grau, entra numa faculdade, e daqui a pouco ele não é mais office boy, ele é supervisor dos office boys. Daqui a pouco ele é gerente de serviços gerais, e vai crescendo. Isso é tutoria. Ela é individual ou coletiva? Individual. Geralmente, para fora do cargo é individual. E geralmente, para dentro do cargo, é coletivo. Aconselhamento. Quase a mesma coisa. Uma das diferenças é o personagem. Aqui já é o chefe imediato. O chefe imediato adota um subordinado da equipe dele e vai preparando esse indivíduo para o cargo futuro. Aí, por exemplo, esse chefe imediato sai de férias e ele pega esse subordinado para assumir provisoriamente as atribuições dele durante as férias, meio que para testar esse subordinado. Acaba uma reunião, ele pede para esse subordinado continuar na sala. Aí ele conversa com ele sobre a reunião que acabou de acontecer com a galera. Isso pode gerar um certo ciúme do restante da equipe. Só que aí esse gerente é promovido. Quem que ele puxa para o lugar dele? Essa pessoa que ele preparou. É meio que uma herança. Wendel, isso é muito parecido com o que você acabou de explicar de coaching. Só que o coaching é o quê? Coletivo. Isso daqui é o quê? Individual. Beleza? E por fim o mentoring. Mentor, guru, alguém mais experiente. E aí independe da hierarquia. Pode ser abaixo, pode ser igual, pode ser acima de você. Então o mentoring, que é o guru, é alguém mais experiente, que vai, obviamente, repassar seus conhecimentos, suas experiências para os colegas de trabalho. No caso do mentoring, do guru, é normal que seja alguém até de baixo escalão. Tipo aquela pessoa que tem 30 anos de empresa, que nunca cresceu, nunca foi promovida. E não há pecado nisso. Tem gente que não quer ser promovido. Tem gente que prefere continuar na função de sempre. E que bom. Porque se todo mundo quisesse ser líder, não ia ter vaga, né? Tem que ter liderados para ter líder. Só que nada impede essa pessoa dela ser motivada a repassar sua experiência para outros colegas. Então acaba se tornando um guru. É legal que isso seja feito, preparado pelo RH e tudo mais. Pode ser um terceiro, um externo? Pode. As empresas contratam os consultores que passam um tempo dentro da empresa orientando as pessoas. Eu mesmo faço isso de vez em quando. Tem empresa que me contrata para eu ficar lá observando os problemas e conversando com as pessoas, ajudando-as a melhorar dentro daquilo que o dono da empresa deseja. Claro que no meu caso não dá para comparar com um cara, por exemplo, como Max Geringer, que também faz isso e cobra R$500 mil por semana, né? Mas é isso que geralmente um consultor faz em gestão de pessoas. Observar as atitudes, os processos e conversar com as pessoas orientando. É um guru. Só que o ideal é que o mentor, o guru, não seja alguém de fora. Porque alguém de fora não conhece a empresa, não conhece a história da empresa, as dificuldades todas. É legal que seja alguém de dentro. É comum também que seja alguém superior na hierarquia, repassando sua experiência para outras pessoas. Pode ser também um colega de trabalho no mesmo nível que o seu. Independe da hierarquia, a mentoria. Ok? Coletivo ou individual? Individual. Então percebe que fora do cargo as estratégias são individuais.
dentro do cargo podem ser individuais, mas geralmente elas são coletivas. Beleza? Isso é desenvolvimento. Mais do que isso, não é necessário saber. É estudar à toa. Claro que você tem que ler mais sobre esses tipos que eu falei, mas é isso que tem que sobrar na sua cabeça na hora da prova para você conseguir interpretar as questões. Beleza? Terceiro aspecto dentro de desenvolver pessoas, aprendizagem organizacional. Deixa eu apagar aqui. A aprendizagem organizacional, ela já é um conceito bem mais amplo. E não é toda a prova que pergunta, não. Aí, geralmente, para cair em prova, tem que estar no edital. O que seria a aprendizagem organizacional? Aqui, gente, é um conceito bem mais amplo. Quando a gente fala que uma empresa está focada em aprendizagem organizacional, não é porque ela apenas treina e apenas desenvolve de forma efetiva e constante. É mais do que isso. Vocês já ouviram uma frase que ela serve de estímulo para algumas coisas, principalmente para trabalho em equipe, que diz o seguinte, que um trabalho verdadeiro em equipe é muito mais do que a simples soma dos esforços individuais? Já ouviram essa frase? A aprendizagem organizacional é muito mais do que a simples soma dos treinamentos e desenvolvimentos. É quando a empresa inteira tem a consciência de que ela precisa evoluir e aprender com o passar do tempo. Não só cada trabalhador, mas a empresa como um todo. Quando a gente fala de aprendizagem organizacional, então, a gente está falando de ensinar para as pessoas não apenas as suas tarefas, mas ensinar para as pessoas, por exemplo, a também serem empreendedoras. O que é o empreendedorismo? Criar novos negócios. É ensinar para as pessoas a serem estratégicas. Isso é, pensarem no futuro e se planejarem. É ensinar para as pessoas a serem contingenciais. Para cada situação não prevista, serem ágeis e rápidas nas suas decisões. E por aí vai. Há uma série de tipos de ensinamento dentro da aprendizagem organizacional que faz com que a empresa inteira, vivenciando isso, evolua de forma padronizada, igual e conjunta, aonde essa empresa passa a ser reconhecida no mercado como, caramba, nessa empresa todo mundo aprende, essa empresa é legal de trabalhar porque está em aprendizado contínuo. Isso acaba se tornando um grande atrativo para talentos. Gente que é talento vai querer trabalhar em empresa que investe em capacitação. Mas não é só a capacitação individual, entende? É conceitual, é maior. Geralmente essas empresas acabam adotando algo chamado de universidade corporativa. O que são as universidades corporativas? Elas criam faculdades mesmo, com professor, sala de aula, prova, reprovação, colação de grau, tudo igualzinho uma faculdade. Só que, obviamente, ela não tem peso acadêmico. O certificado dela não vale para o mercado de trabalho, vale para a empresa que você trabalha. Todos os funcionários são obrigados a cursarem a universidade corporativa? Não, é opcional. Mesmo que é fora do horário de trabalho, é como se fosse um benefício. Só que as empresas meio que te obrigam a fazer. Como? Elas estabelecem o seguinte, se você não fizer, você cresce no máximo até o cargo X. Daqui você não passa. Se você fizer, o céu é o limite. Obviamente você vai querer fazer. O que a gente aprende nas universidades corporativas? Matérias que são importantes para a empresa, não para o mercado como um todo. Não é uma faculdade de administração, por exemplo. McDonald's tem universidade corporativa. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios tem universidade corporativa. Não sei como é que está hoje a dos Correios, mas tinha pelo menos. Então, quer dizer, essas organizações investem pesadamente, maciçamente em conceitos de aprendizagem, não para que cada um individualmente cresça, mas para que ela inteira cresça como um todo. E aí, com isso, ela tem um diferencial no mercado frente aos seus concorrentes. E isso é o conceito de aprendizagem organizacional. Aí tem os tipos de aprendizagem, tem um monte de detalhes. Sobre a questão de aprendizagem organizacional, eu acho que é importante para a prova a gente saber de cor e salteado quais são os tipos de aprendizagens que são ensinadas para que, ao repassar isso para os funcionários, a empresa possa dizer, temos aprendizagem organizacional. Quais são esses tipos? São 10 tipos. Então a gente tem aprendizagem de tarefas, aprendizagem sistêmica, aprendizagem cultural, aprendizagem de liderança, aprendizagem de equipe, aprendizagem estratégica
aprendizagem empreendedora, aprendizagem reflexiva e aprendizagem transformacional. Isso são os 10 tipos de aprendizagem, segundo o autor chamado Gans, que é o principal autor desses conceitos de aprendizagem organizacional. Explicando cada uma delas. O que é aprendizagem de tarefa? A simples, treinamento em conhecimento, realizar tarefas. Essa toda empresa tem que ter. Aprendizagem sistêmica. Essa palavrinha, sistêmico, vive aparecendo em provas de administração. Por exemplo, pensamento sistêmico. O que vem a ser isso? Lá em TGA, Teoria Geral da Administração, no ano de 1951, um biólogo chamado Ludwig von Bertalanffy escreveu uma teoria chamada Teoria dos Sistemas. Embora a teoria seja de 51, talvez ela seja mais moderna até hoje, que não precisa alterar nada no texto, que ela ainda está moderna. O que é a visão sistêmica? Como o cara era biólogo, ele escreveu uma teoria fazendo uma analogia entre sistemas vivos, biológicos, e os sistemas organizacionais, que faz sentido, porque uma empresa é feita de pessoas, para atender pessoas, seres vivos. E ele traz algumas palavras da biologia para a administração. Por exemplo, entropia. Alguém lembra o que é entropia lá na biologia? Dá uma ideia de confusão, de caos, mas tem uma outra interpretação para entropia: degeneração, morte. Qual é a única garantia da vida? Que a gente vai morrer, entropia. Desde o dia que a gente nasce, a gente está em estado de entropia, embora crescendo, se desenvolvendo, mas já se degenerando. Toda empresa morre? Também. Se ela é feita de pessoas para atender pessoas, ela morre. Só que o que o ser vivo criou, muitas vezes de forma automática e outras artificial, para se degenerar mais lentamente? Porque morrer todo mundo vai. Mas, pô, o que eu faço para durar mais tempo? Criaram cuidados com a saúde, alimentação macrobiótica, academia, plástica, botox, silicone, por aí vai. O que é o botox e o silicone de uma empresa? O que faz uma empresa se degenerar mais lentamente? Escutar o cliente, entender o que o cliente pede, atender às necessidades desse cliente de volta. Se entropia eu me degenerar, o que é desacelerar essa degeneração? Entropia negativa, que é um conceito que vive caindo em prova, ou negentropia, neg-entropia. Então, olha só como a banca é sacana. Você concorda que a palavra positivo parece ser do bem, negativo parece ser do mal? Algo que tem negativo deve estar errado, deve ser errado. Entropia negativa é algo bom ou ruim? Bom. Que entropia é a morte, entropia negativa é desacelerar a morte. Então cuidado com essa possível troca de ideias numa questão de prova. Outra palavrinha que Bertalanffy traz da biologia e transforma em sistema é homeostase. O que é homeostase na biologia? Equilíbrio, né? Se mantém equilíbrio. O nosso organismo tem uma série de sistemas que, para viver bem, precisam se manter equilibrados. Circulatório, digestivo, que agora é digestório, enfim. Uma organização não é feita de departamentos que precisam trabalhar equilibrados. Só que, ao mesmo tempo, uma organização não convive com outras que precisam ser equilibradas. Uma organização não gera impacto no meio ambiente, seja na própria poluição, seja no próprio ambiente das pessoas, tudo em equilíbrio, homeostase. E o último conceito, que se chama, para falar de visão sistêmica, é um conceito que o Bertalanffy traz chamado de homeorese. O que é homeorese na biologia? É a busca do equilíbrio quando atacado. Por exemplo, se a gente pega uma faca e corta a carne, não cicatriza? Homeorese, equilíbrio quando atacado. Isso é natural, isso é um sistema espontâneo do nosso organismo. As empresas não vão ser atacadas todo dia pelos concorrentes? O comportamento do consumidor não muda da noite para o dia? O que as empresas precisam ter para se proteger disso? Homeorese, equilíbrio quando atacado. Faz sentido essa analogia da biologia com empresas? Total. A pessoa que consegue entender isso e consegue entender que a sua atividade aqui gera repercussão lá e não necessariamente ao mesmo tempo, entende o que é visão sistêmica.
Então, o que é visão sistêmica? Entender a correlação da parte sobre o todo e do todo sobre as partes. Isso é fácil de ensinar para alguém? Ensinar o conceito, explicar como eu falei, é fácil. De fazer você vivenciar isso dentro de uma empresa, é fácil? Não. Então, isso é um tipo de aprendizagem que ocorre nas organizações que querem vestir a camisa da aprendizagem organizacional, aprendizagem sistêmica. Aprendizagem cultural é entender a cultura da empresa. Então, por exemplo, a gente vai ver conceito de clima e cultura depois, só que o clima e a cultura você vai pegando durante o tempo que você está na empresa. Tem empresas que podem acelerar isso e ensinar para as pessoas a sua própria cultura. Então, esse é o terceiro tipo de aprendizagem dentro da aprendizagem organizacional, aprendizagem cultural. Ensinar para as pessoas qual é a cultura da empresa. Só que essa cultura não é fechada, ela pode ser alterada pelos próprios funcionários. Quarto tipo de aprendizagem, aprendizagem de liderança. A liderança todo mundo já sabe o que é. Influência do comportamento das outras pessoas. Por mais que o conceito seja simples, é fácil ser líder? Não. E empresa preocupada em aprendizagem organizacional quer transformar todos os funcionários, do faxineiro ao presidente, em líder. Por que é importante ter líderes? Líderes pensam mais rápido, líderes não têm vergonha de falar, sabem colocar suas ideias e desenvolvem melhor qualquer organização. Outra aprendizagem que não é fácil, aprendizagem de equipe. Equipe é diferente de grupo. Grupo, eu tenho pessoas que podem até trabalhar juntas no mesmo setor, mas cada um faz o seu. Equipe, eu posso ter pessoas que trabalham fisicamente separadas, distantes, mas um sabe fazer o trabalho do outro e um contribui com o outro. Como é difícil de introduzir isso, principalmente aqui no Brasil. Todo mundo é individualista. Dificilmente se trabalha bem em equipe aqui no Brasil. E isso é uma questão cultural desde a infância. Como que eram os trabalhos em grupo na época da escola? Vocês lembram? Não era equipe de verdade. Era assim. Fulano, você faz da página 1 a 10, Ciclano da 11 a 20, Beltrano da 21 a 30. No dia da apresentação, o do meio faltou. Cadê o... Aí a professora, sim, mas cadê o conteúdo? Ah, era o fulano, dá 0 para ele, né? Faltou, safado, sem vergonha, e ninguém apresenta a parte dele. Isso não é equipe, é grupo. Equipe, todo mundo saberia a parte do outro e ajudaria o outro, né? Difícil de implementar. Aprendizagens... Oi? Ou eu posso ter todo mundo como líder, que a gente chama de equipe autogerenciada, onde cada um assume a liderança quando aquele assunto é mais pertinente ao seu conhecimento. Humildade, né? Eu assumo a liderança agora, porque o assunto é do meu domínio, mas quando houver a necessidade de algo que eu não domino, mas é você que é o líder. Liderança situacional. Não, mais ou menos. O líder situacional, que a gente vai ver depois, é aquele líder que numa mesma equipe, ele consegue ser autocrático com quem precisa, democrático com quem precisa e liberal com quem merece. Aí é o líder situacional. Eu não posso dizer que nesse caso é liderança situacional, não. Mas é parecido o conceito. A partir do momento que a gente coloca dentro da organização a ideia de uma verdadeira equipe, de trabalho em equipe o tempo inteiro, pô, todo mundo se conhece, todo mundo interage, todo mundo trabalha junto. Se alguma mudança radical for necessária na empresa, todo mundo se adapta, porque todo mundo já está acostumado com essa ideia. Aprendizagem estratégica. Como é difícil ensinar isso para as pessoas, a serem estratégicas. Quer ver um exemplo bem direto ao ponto, dentro da realidade de vocês? A maioria de vocês não tem um planejamento de estudo. Acha que cronograma é planejamento de estudo. Não é. Cronograma é só uma das etapas de um planejamento. Quantos de vocês, ao se preparar para concurso, analisaram o ambiente interno, ponto forte, ponto fraco, analisaram as oportunidades e as ameaças, ambiente externo, construíram cenários possíveis para aquele concurso que você deseja? Eu vou até mais cru. Quantos de vocês têm muito bem definido, eu quero ser servidor X do órgão Y? Concorda que a maioria não tem isso definido? Para a maioria, qual concurso que você quer? O próximo. Eu quero passar no próximo, né? Qual concurso? Qualquer um. Para quem estuda para qualquer um, você vai ter que estudar todas as matérias que existem na galáxia. Você consegue? Não. Quais são os 2 primeiros capítulos de um planejamento estratégico? Visão e missão. Empresa dá certo sem planejamento estratégico? Não. Então tua vida também não. Se você não tiver visão e missão na vida, você não executa nada. Visão, aonde eu quero chegar e o prazo.
Quero ser servidor do MPU em 2 anos. Percebe? Você estabeleceu aonde eu quero e o prazo. Um exemplo. Com base nisso, você se planeja. Aí, quem está fazendo STM? Pô, a prova é daqui a poucos dias. Dá tempo hoje de você se planejar para ela? Não. Você tem que estudar e vamos ver no que vai dar. É o estilo Zeca Pagodinho de gestão. Deixa a vida me levar. Entende? Que também dá certo. Não vou falar que não dá certo, não. Várias pessoas decidem, quero ser servidor, vou começar a estudar hoje. 3 meses depois, passou na primeira prova. Acontece? Acontece. É o normal? Não. Isso é muito difícil de ensinar, até para os alunos, o jeito certo de estudar. Imagina numa empresa, ensinar para as pessoas pensarem estrategicamente para contribuir com a estratégia da própria empresa. O brasileiro não faz isso. Por quê? Se eu der ideias para a empresa que eu trabalho, ela aproveita minhas ideias, usa o nome de outra pessoa e me dá um pé na bunda. Entendeu? Então isso é cultural. Lá fora é muito mais fácil implementar essas coisas aqui. Aprendizagem empreendedora. Ensinar para o trabalhador de uma empresa a criar novos negócios dentro da empresa que ele mesmo trabalha. Só que isso para a empresa crescer. Não. Quais são os novos negócios que o trabalhador brasileiro cria dentro da empresa que ele trabalha? Ele tem a função dele, mas também vende DVD pirata. Pronto, sou empreendedor. Criei um novo negócio dentro da empresa que eu trabalho. Né? Não é nesse sentido. Né? É no sentido de criar novos negócios para a própria empresa. Ajudar a repensar os processos da própria empresa. É difícil ensinar para as pessoas a serem empreendedoras. Principalmente quando elas não têm motivação para isso. Aprendizagem reflexiva, como a própria palavra diz. Ensinar para as pessoas a darem um tempo, a refletirem sobre a empresa. Só que não é aquela questão de dar um tempo, né? Ficar, a empresa. A empresa. Não. É um pensamento reflexivo, coerente, programado e planejado. Então, quer dizer, numa sequência lógica da construção do raciocínio. Ensinar para as pessoas a terem momentos de parar e pensar na própria atividade que executam, na atividade do outro e sugerirem alterações. Adianta fazer isso numa empresa que nem recebe as suas sugestões? Não. Então percebe que para introduzir a aprendizagem organizacional, não é uma questão de uma via de uma mão só. Ensinar para os funcionários a fazer. A empresa também tem que estar receptiva a isso e criar condições para isso. Por isso que eu falei que a aprendizagem organizacional era muito mais do que o simples ato de treinar as pessoas. Né? É muito maior. E por fim, a aprendizagem transformacional, que aí corre o risco de confundir de novo com algum tipo de liderança. Que existe a liderança transformacional, mas isso daqui não é liderança transformacional. Aprendizagem transformacional é ensinar para as pessoas a quebrarem barreiras contra mudanças. Se a empresa tem que evoluir, tem que mudar porque o mercado pede, os funcionários da empresa têm que estar abertos a essa mudança. Se, por exemplo, a partir de amanhã as pessoas desejam que aqui não seja mais uma escola de concurso, mas sim um supermercado, que amanhã já coloquemos a primeira prateleira. Só que preparar as pessoas, os funcionários atuais, para agora atuarem aqui como sendo supermercado é fácil? Não. Então a aprendizagem transformacional é nesse sentido. Quebrar as barreiras às mudanças que as pessoas possuam. Olha que excelente tema de redação sobre aprendizagem organizacional, e o candidato tem que explicar quais são os 10 tipos de áreas da aprendizagem organizacional, citando exemplos. Se fosse para treinar uma redação, eu sugeriria a seguinte redação: explique os conceitos de aprendizagem organizacional e a sua importância para o mundo moderno, citando as 10 áreas, ou melhor, as áreas, né? Porque a banca não vai colocar o número não, que é para saber se você sabe. Citando quais são as áreas da aprendizagem organizacional e como elas poderiam ser implementadas para melhorar o serviço público brasileiro. Então imagina, você tem que associar isso daqui ainda a órgãos públicos. Né? Como fazer a implementação, por exemplo, da aprendizagem transformacional, que é quebrar a barreira mudanças, no órgão público que é tão burocrático e que as pessoas só estão lá esperando a aposentadoria chegar e não querem mudar nada. Isso é um bom tema de redação, facinho de cair em prova. Olha só, do material de vocês, vamos fazer a questão 49, está na página 11, que ela fala de alguns assuntos que a gente viu na aula de hoje. Eu acabei me confundindo que tinha uma lista só sobre treinamento que eu achei que tinha incluído aqui. Vai estar no material que vocês vão receber depois em aula. 49. Muitos são os novos conceitos
e novas práticas que vêm sendo introduzidas na gestão de pessoas. Os exemplos abaixo indicam algumas delas. Isso é uma questão do mal carregada de jargão. Você sabe que muitas palavras em administração são do inglês. Se você não souber o significado, você não responde. Mas vamos lá. Primeiro, empowerment. Consiste em dar mais autonomia aos empregados, atribuindo-lhes mais responsabilidades e permitindo-lhes mais autonomia, propriedade e autoridade em relação ao trabalho. Certo ou errado? O que é empowerment? Ao pé da letra, empoderamento. Tá. O que é empoderamento? Dar mais autoridade, mas porque eu, chefe, estou de saco cheio, então eu delego para você só para não ficar sobrecarregado? Ou como uma estratégia mesmo? É uma estratégia. Exatamente. O empowerment serve para quê? Desenvolver pessoas. É uma forma de desenvolvimento. É quando o chefe passa para um subordinado uma, duas das suas todas atribuições e vai testando. Aí eu vejo a maturidade, como é que a pessoa se desenvolve. Aí, de repente, a pessoa já está bem legal naquelas atribuições, passo mais uma, passo outra. Mas isso não é para você, chefe, ficar curtindo a vida. Isso é para você preparar a pessoa para o cargo futuro. Isso é empowerment. Então, a primeira, está certo ou está errado? Perfeito, você dá mais autonomia, prepara a pessoa para isso. A primeira está correta. Isso. 2. Mentoring, que a gente acabou de ver. Consiste em promover o desenvolvimento pessoal e evolução profissional do empregado mais jovem, por intermédio da atuação de uma pessoa reconhecidamente muito experiente, sábia e competente, que dedicará ao empregado instrução, aconselhamento e patrocínio, enfim, apoio e orientação em todos os sentidos. Certo ou errado? Vocês travaram por quê? Tem um monte de palavrinha aí que não faz parte do nosso dia a dia. Vocês devem ter estranhado, por exemplo, patrocínio. Primeira coisa que vem na cabeça com a palavra patrocínio. Alguém dá dinheiro, tal, não sei o quê. Não. Patrocínio não é isso. Patrocínio é o seguinte. Vamos supor que eu sou o seu mentor, então você sempre me procura na empresa para ter conselhos, para que eu possa te orientar, para que você vá se desenvolvendo para o cargo futuro. Por eu ser mentor, obviamente alguém da empresa me colocou como mentor, concorda? Esse alguém foi quem? Diretores, área de RH, alguém da cúpula. Aí algum diretor da empresa me chama e pergunta, vem cá, você está orientando o João, não está? Tô. Você acha que eu devo promover o João? Aí eu começo a falar sobre o João. Olha, na mentoria que eu venho fazendo com ele, o cara é muito bom, ele tem tal perspectiva, ele tem tais capacidades de desenvolvimento. O que você está fazendo com o João? Patrocinando. Patrocinando em que sentido? É como se você assinasse embaixo. Você está avalizando. Avalizando? É. Você está dando crédito para aquela escolha. Isso é patrocínio. Em outras palavras, é defender. Patrocinar alguém é defender alguém. O mentor faz isso? Faz. Então volta na questão. Vamos ler de novo. Mentoring. Consiste em promover o desenvolvimento pessoal e evolução profissional do empregado mais jovem. Não é jovem em idade, tá, gente? Jovem no sentido de tempo de empresa. Por intermédio da atuação de uma pessoa reconhecidamente muito experiente, sábia e competente, até aí está tudo certo, que dedicará ao empregado instrução, aconselhamento e patrocínio, defesa dele, enfim, apoio e orientação em todos os sentidos. A questão está o quê? Correto. Mas percebe que o problema dessa questão é o vocabulário? Só que esse vocabulário não está num livro, numa apostila de gestão de pessoas. É o vocabulário do dia a dia do administrador. Por isso que eu orientei vocês ontem. Comecem a ler revistas como Você S.A., Pequenas Empresas, Grandes Negócios, porque aí você se acostuma com esse tipo de vocabulário. São jargões da administração. Última. Outplacement consiste em concentrar as ações de desenvolvimento profissional nas áreas ou locais responsáveis pelas atividades finalísticas da organização, o seu negócio, a sua razão de ser, passando então, em consequência, a contratar serviços de terceiros para execução daquelas demais atividades, acessórios de apoio que não se incluem no cerne dos seus objetivos estratégicos. Oi? Está perguntando, em outras palavras, se outplacement é terceirizar. Para quem tem alguma noçãozinha de inglês, out é o quê?
Fora. Place. Lugar. Fora do lugar. Só tem sufixo aí. Mas não é. Essa está errada. Outplacement, galera, é o seguinte. Ao pé da letra, é aquilo que eu falei. As expressões em inglês para administração podem perder seu sentido ao pé da letra. Aqui faz sentido, só que você não pode traduzir literalmente. Out é fora. Place é lugar. Sabe o que é outplacement? Demitir pessoas. Colocá-las para fora. Só que tem uma diferença. Se já foi demitido de alguma empresa, onde no ato da demissão, a empresa virou para você, olha, estamos te demitindo, por isso, por isso, por isso, porém, você já tem um outro emprego garantido na empresa X, seu salário é Y, é só levar sua carteira. Isso é outplacement. É uma demissão já com a indicação de emprego garantido. Isso é uma técnica brasileira? Nunca nessa vida, né? Isso é outplacement. Por exemplo, um amigo meu, ele era gerente financeiro de uma faculdade que faliu há algum tempo. O dono da faculdade, quando foi demiti-lo, já arrumou para ele um outro emprego como gerente financeiro de uma outra empresa, que não era desse dono, era de um conhecido, ele indicou, e era o dobro do salário. Olha que legal, ser demitido e já ter um emprego do dobro do salário garantido. Top, né? Então, qual é o nome que se dá para essa coisa da terceirização que a questão está falando? Para a questão ficar correta, a gente teria que trocar a palavra outplacement por outsourcing. Aí a questão ficaria correta. Outsourcing, aí é terceirização. Beleza? Só que percebe, você fala assim, pô, mas essa é uma questão de gestão de pessoas? É porque está falando de demissão, tal, é um conceito. Em qual matéria, em qual tópico de um edital se encaixa essa questão? Nenhum. Mas é a visão geral de gestão de pessoas. Ampliem sempre o vocabulário. O melhor conselho que eu posso dar para a gestão de pessoas. Vai descansar? Descansa estudando. Descansa lendo revista, folhando revista das áreas de direito, das áreas de administração, para você se acostumar com o vocabulário. Você vai fazer isso por um tempo, depois você ameniza a frequência disso. Vocês vão perceber como isso se reflete na qualidade das redações que vocês vão começar a criar. Porque a partir do momento que você amplia o vocabulário, você consegue escrever melhor. Beleza? Dúvidas? Perguntas? E isso sim é a terceirização. É. Você risca outplacement, escreve outsourcing, aí a questão fica correta. Beleza? Dúvidas? Não?